Mais um vídeo no canal Alavancando no Rural. Meu nome é Leonardo e aqui a gente fala sobre poços artesianos. E o tema do vídeo de hoje é o que levar em consideração na hora de contratar uma empresa de perfuração de poço. Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever e deixar seu like. Pode deixar no final do vídeo, só se gostar. Nesse vídeo, eu não vou trazer coisas tão técnicas como a empresa de perfuração ter um geólogo responsável, que assine uma CAT ou uma RT, que a empresa de perfuração seja credenciada nisso e aquilo. Não, eu vou falar sobre coisas que você realmente deve se importar para não ter problemas no seu poço. Primeira coisa que eu vou te falar, e que pouca gente fala, caso você esteja em um terreno cristalino, dê uma olhada no tamanho do compressor do perfurador de poço. Eu já peguei diversas situações em que eu marquei um poço de 80 metros e o cliente falou que o perfurador só conseguiu perfurar 50 e parou porque pegou uma aguinha. Isso acontece porque alguns perfuradores têm um compressor muito pequeno para perfuração de poço e não conseguem aprofundar muito, principalmente quando já dá água. A pressão da água faz com que o compressor não tenha força para continuar perfurando. Então a dica que eu vou dar é: pergunte ao perfurador quantos caminhões ele tem para fazer a perfuração. Se só tiver um, desconfie. Um caminhão que leve um compressor bom e a perfuratriz será um caminhão muito grande, e para esse tipo de serviço é necessário um caminhão pequeno, ou na verdade dois, para que consiga fazer as manobras e posicionar no melhor local para fazer a perfuração. Então, se o perfurador tiver apenas um caminhão e nele tiver o compressor e a perfuratriz, provavelmente, quase que certo, que o compressor dele é fraco e não consegue fazer uma perfuração de alta profundidade. Outro ponto muito importante, e vai ser o segundo aqui, é a questão de credenciamento dessa empresa. Para algumas pessoas isso não vai ser tão importante, porque a maioria dos poços não tem outorga. Mas se um dia você quiser fazer a outorga do seu poço, você vai precisar do perfil que a empresa entrega, assinada pela empresa, que tenha o credenciamento no CREA e aqui na Bahia, por exemplo, no INEMA, no órgão ambiental. Você só vai conseguir dar entrada na sua outorga se tiver esse documento assinado e a empresa que assinou ser credenciada. Você também pode contratar um geólogo por fora para fazer essa documentação. Porém, é mais fácil você exigir que a empresa consiga te entregar essa documentação assinada. E o terceiro ponto, já vou puxar desse segundo, que é, pelo menos, que a empresa entregue uma documentação com nível estático e o perfil do poço, onde deu entrada de água, qual é a profundidade total do poço, qual foi a rocha encontrada. Isso é muito importante para, se no futuro você precisar fazer algum tipo de manutenção, o profissional que vai fazer a manutenção ter esses dados para elaborar o melhor plano de manutenção do poço. Um quarto ponto que eu, como cliente, exigiria da empresa que fizesse a perfuração é fazer o teste de vazão, para você conseguir saber qual a bomba ideal para você utilizar e a profundidade. Então vamos lá. Você contratou uma empresa, ela fez a perfuração do seu poço e foi embora. Ela te disse que deu água e que ela estima que com o compressor deu 5.000 litros. Porém, isso não é uma vazão fidedigna. Quando ele estipulou essa vazão, foi com o trabalho do compressor. O compressor ele consegue ajustar a potência dele e trabalhar na alta ou na baixa. Então, se ele coloca em alta, vai jogar muita água para fora e a vazão que ele vai te dizer é uma vazão alta. Se ele está ali trabalhando com a rotação baixa, a água que vai sair não é tão alta, ele vai te passar uma vazão mais baixa do que se estivesse com o compressor em alta. Então é muito importante que se faça um teste de vazão logo após a perfuração. Isso ajuda a fazer a limpeza da água. Lembre, você está trabalhando com a perfuração, você está mexendo no meio físico ali, você vai misturar o material fragmentado com a água, então é necessário fazer a limpeza dessa água, porque se você fizer com a bomba, você corre risco de queimar a bomba. Então é necessário fazer o teste de vazão para jogar essa água para fora. Esse teste de vazão também é conhecido como teste de bombeamento, e medir o tempo que o poço consegue produzir aquela água com aquela determinada vazão. Digamos que nesse caso que ele te passou uma vazão de 5.000 litros, fosse feito o teste de bombeamento. E trabalhando com essa vazão, percebeu que com 3 horas de produção a água secou. Então você já não consegue trabalhar com essa vazão por uma quantidade de tempo muito grande. E aí, quando você for comprar sua bomba, você vai comprar sua bomba mais fraca, trabalhar com uma vazão, por exemplo, de 2,5, vai saber que tem que posicionar ela mais profundo, e a partir daí você consegue trabalhar com 10, 12 horas por dia. Muita gente prefere trabalhar por um período de tempo maior e uma vazão mais baixa, porque à medida que você vai trabalhando, esse poço vai recarregando a água que está saindo dele, e você consegue ter um volume maior se trabalhar por mais tempo e uma vazão mais baixa,
do que trabalhar a cada 3 horas com a vazão alta e ter que desligar a bomba e só voltar a produzir de noite. Para você não ter essa dor de cabeça, é bom você fazer o teste de vazão para conseguir dimensionar a bomba que você vai utilizar e assim conseguir planejar melhor o seu trabalho, que provavelmente vai ser com irrigação. Um quinto ponto é sobre análise química. Eu, como cliente, ia pedir para que a empresa tivesse a capacidade de coletar aquela amostra e mandar para um laboratório para eu ter análise dessa água e saber qual o uso devido dela. Às vezes a gente tem uma água que não serve para irrigação, mas serve para dar para o gado beber. E é muito importante que você saiba o uso da sua água para que você não esteja utilizando da maneira errada e acabar prejudicando o investimento na irrigação, ou até mesmo, pense comigo, se você der água para o gado que não é boa para a saúde dele, você pode estar matando seus animais. Então é muito importante você saber a qualidade dessa água para que você não prejudique outros investimentos da sua propriedade. E por fim, eu acho que você deve se atentar com o preço da perfuração. Isso aqui é um pouco complexo, mas vou tentar falar de forma bem objetiva. Primeira coisa, existem 3 tipos de terreno: cástico, fissural e sedimentar. O preço do sedimentar é muito mais caro que o cástico e o fissural. Então, se você está em um terreno sedimentar que precisa revestir com filtro e colocar pré-filtro também, e o preço estiver muito baixo, desconfie. Muito provavelmente esse perfurador está trabalhando com compressor ao invés de bomba de lama e por isso está te passando um preço baixo. Ele vai furar muito rápido, o poço vai ficar mal construído, na perfuração vai correr risco de desmoronamento e você pode perder seu dinheiro ou perder seu tempo, caso ele não venha te cobrar. Mas mesmo assim, a gente não quer essa dor de cabeça. Então, se você tiver em terreno sedimentar, se atente ao preço. Se estiver muito barato, desconfie. Pegando o gancho, em terreno sedimentar é necessário colocar pré-filtro, que é um material com um fragmento bem homogêneo e geralmente de sílica, ou seja, quartzo, entre a parede do poço e a camada de revestimento e filtro. A função do pré-filtro é justamente filtrar argila e areia para não entrar no poço. E se você usa brita, não vai filtrar muito bem. E tem outra coisa, a brita tem sais que podem ser dissolvidos, diferente da sílica. Então você pode estar prejudicando a qualidade do poço se não se atentar ao pré-filtro sendo utilizado. Outra coisa importante é o filtro. Eu já vi empresas de perfuração, e geralmente essas que trabalham com compressor em sedimento, pegando tubo de irrigação, fazendo os cortes na hora para utilizar de filtro. Gente, isso não existe. Existe um material geomecânico feito sob medida para ser filtro de poço. E se você utilizar um armingue, esse poço com certeza vai dar problema. A primeira coisa que vai acontecer, ele não vai te dar a vazão que poderia. Porque quando eles fazem as ranhuras na hora, não faz bem feito. Então impede que a água daquele aquífero possa entrar livremente no poço e você consiga bombear. Já a questão de preço no cástico e no fissural não é tão relevante. Mas eu diria que aqueles com os preços mais baixos têm equipamentos inferiores. Se a empresa que você contratou tiver equipamento potente e bom, a chance de ter um poço retinho, bem feito, é maior. Porém, isso não vai impactar tanto o resultado final. Em terrenos cársticos e fissural, basta fazer a perfuração, pegar água, colocar a bomba e jogar para cima. A única coisa que tem que se atentar é o revestimento, garantir que a empresa vai colocar o revestimento na zona certa para não entrar material por baixo dele, mas isso geralmente as empresas fazem da forma correta, porque quanto mais revestimento ela coloca, mais caro é o poço e isso para ela é um benefício. Falei que esse era o último, mas eu vou trazer aqui uma dica extra. Indicação. Se possível, trabalhe com empresa que você tenha pelo menos uma indicação, ou você conheça, ou algum amigo seu que já perfurou, indique porque fez um bom trabalho. Geralmente é melhor você contratar empresas da sua região para não ter um custo muito alto de deslocamento, mas dê preferência com empresas que você conheça ou seja conhecida na sua região. Eu queria ouvir relatos de vocês. Se você já teve problema com alguma empresa de perfuração na construção do poço, ou conhece algum vizinho que teve, conta um relato pra gente aqui nos comentários. Essas são as coisas que eu diria que são as mais importantes na hora de contratar uma empresa de perfuração. E se você gostou desse vídeo e não curtiu lá no início, vou pedir para você deixar seu like e também, se você não se inscreveu, se inscreve agora. Um abraço e até a próxima.